Quem escreveu a Bíblia? Será que ela foi escrita para manipular as pessoas? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui, sempre com o objetivo de abençoar-te, firmar-te e encorajar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: como é que a Bíblia se formou e chegou até nós? Fica até o fim e vamos descobrir juntos como é que foi esse processo longo e demorado da formação da Bíblia. Mas antes, quero encorajar-te a fazer o habitual. Deixe o like no nosso vídeo, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações para não perderes nada. Essas ações vão ajudar-nos muito, porque o YouTube vai perceber que este vídeo é relevante para ti e vai sugerir para outras pessoas que tenham um interesse semelhante ao teu. Isso vai ser uma grande ajuda para nós, então conto contigo para fazer isso. A Bíblia Sagrada é um livro completo, composto por vários pequenos livros escritos ao longo da história, divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Estes livros foram reunidos porque, ao longo do tempo, muitos outros livros, supostamente sagrados, foram escritos. Então, houve a necessidade de identificar quais eram e quais não eram livros sagrados. Isso nos leva a várias perguntas. Quem escreveu, guardou e definiu estes livros como sendo a palavra de Deus? Deus, o autor da Bíblia, revelou-se grandiosamente a alguns homens, inspirando-os a escrever a sua palavra. Na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nós lemos que antigamente Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos pais através dos profetas. Ou seja, Deus revelou-se grandemente nesses homens para transmitir a sua palavra, a sua mensagem à humanidade. Apesar da inspiração divina, os escritores da Bíblia, que são pelo menos 40, utilizaram vários gêneros literários, dentre os quais narrativo histórico, narrativo didático, sapiencial, profético, poético, apocalíptico, legislativo. Ou seja, Deus falou grandemente com esses homens, mas eles usaram vários recursos literários. Mas, de forma alguma, esses homens usaram ideias, opiniões ou interpretações próprias. Eles foram movidos pelo Espírito Santo a escrever palavras aprovadas por Deus. O Senhor, soberanamente, garantiu que esses homens, inspirados dentro das suas limitações e circunstâncias, registrassem sem erros a palavra de Deus para a humanidade. Para a junção destes livros, homens tementes a Deus, a partir da provisão divina, identificaram e preservaram esses livros. A propósito, os livros que compõem a Bíblia Sagrada são os mais copiados, preservados e atestados do mundo. Não existe uma outra literatura que se compare à Bíblia Sagrada. Quando um profeta escrevesse inspirado por Deus, o povo reconhecia a autoridade divina daquele texto, guardava, preservava como literatura sagrada. E nesse processo, o Antigo Testamento foi escrito num período de aproximadamente 1000 anos. Por causa dos materiais em que se escreviam os textos, que eram normalmente pergaminhos e papiros, antes que se degradassem, os escribas copiavam esses textos com extremo cuidado. Cerca de 400 anos antes de Cristo, todos os livros do Antigo Testamento já estavam escritos, categorizados e agrupados, formando o cânon hebraico, a Tanakh, o nosso Antigo Testamento. Ou seja, na época em que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, o Antigo Testamento, a Tanakh, já estava escrita tal como nós conhecemos hoje. Se tu abrires a tua Bíblia e leres o Antigo Testamento, este conteúdo já estava escrito antes do nosso Senhor Jesus Cristo vir ao mundo. Entre o Antigo e o Novo Testamento há um período de aproximadamente 400 anos. E nesse período, muitos livros foram escritos, livros que são chamados de deuterocanônicos ou apócrifos. O
que isso quer dizer? Estes livros foram escritos, mas não são considerados inspirados por Deus, nem pelos judeus, nem pelos cristãos protestantes. Apenas os católicos consideram estes livros sagrados. Apesar de alguns livros apócrifos terem feito parte da Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, esses livros não fazem parte do cânon hebraico, a Tanakh. E se queres saber mais da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, toca nesse card aqui em cima e serás muito edificado. A formação do Novo Testamento foi um pouco mais complexa. Por quê? Porque a revelação divina se espalhou por vários povos e já não eram apenas os judeus os responsáveis por guardar, por conservar as Sagradas Escrituras. O que facilitou a identificação destes livros é que, na maior parte do processo, aqueles que receberam a autoridade de Deus e foram testemunhas oculares da vida e ressurreição de Jesus Cristo estavam vivos. Por ordem dos apóstolos, os cristãos tinham a preocupação de guardar, de preservar aqueles textos que eram inspirados por Deus, que serviam para o culto, serviam para o ensino, serviam para a edificação da igreja, eram a base doutrinária da igreja, porque naquela época surgiram muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos que trouxeram muitas heresias e tentaram penetrar no seio da igreja. Aliás, essa é uma realidade até os dias de hoje. Infelizmente, existem muitos falsos profetas, muitos falsos doutores da palavra, que ensinam heresias, distorções à palavra de Deus, com o objetivo de manipular, com o objetivo de agradar aqueles que os ouvem, para tirar proveito financeiro, algum proveito material das ovelhas do Senhor. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, Paulo disse o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Por isso, é nosso dever como cristãos vigiar e orar para não cairmos nas mãos dos falsos profetas, aprender esses falsos ensinos e propagar como se fosse a palavra do Senhor. Dando sequência, é importante esclarecer o seguinte: a igreja não determinou ou escolheu quais livros eram sagrados e quais não eram. A igreja reconheceu os livros sagrados. Nesse processo de reconhecimento foram usados vários critérios. Vou destacar aqui pelo menos 3. O primeiro critério é a apostolicidade dos livros, ou seja, estes livros tinham de ser escritos pelos apóstolos ou por pessoas que fizeram parte do ciclo íntimo dos apóstolos. Não nos esqueçamos que estamos alicerçados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, era necessário que esses livros que foram surgindo, que passaram no crivo da igreja, fossem registrados pelos apóstolos ou por pessoas que fizessem parte do ciclo íntimo dos apóstolos. O segundo critério utilizado foi a concordância com o ensino dos apóstolos. O que isso quer dizer? Quando a igreja tivesse contato com um livro supostamente inspirado por Deus, verificava se o ensino, se a doutrina daquele livro estava em concordância com o que os apóstolos ensinavam. A igreja não tinha dúvidas que os apóstolos eram inspirados por Deus, então os ensinos desses livros deviam estar em concordância com o ensino dos apóstolos. O terceiro critério utilizado foi a universalidade. O que isso quer dizer? Não adiantava nada um texto ser reconhecido por uma comunidade cristã e ser rejeitado por todas as outras. O texto tinha de ter aceitação geral, tinha de ser usado para culto, para ensino, como fundamento doutrinário, não apenas numa única região. Tinha de ser usado por unanimidade, porque ao ter contato com o texto sagrado, as comunidades de fé cristã não tinham dúvidas. Então, esse foi um critério também que foi usado, a universalidade. Devia ter aceitação
de todas ou da maior parte das comunidades cristãs. Algumas pessoas afirmam que a motivação por detrás da escolha dos livros sagrados era meramente política, que o imperador Constantino determinou quais são os livros que deviam fazer parte da Bíblia, quais são os que deviam ser excluídos por conveniência, por questões que não são sagradas. A resposta a isso tudo é mentira. Mentira! E como sabemos então que é mentira? Primeiro argumento. O imperador Constantino era analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever, muito menos sabia alguma coisa sobre teologia. O que se passou foi o seguinte: havia uma discussão entre Ário e Atanásio de Alexandria, e a discussão era sobre a natureza de Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo era Deus ou não era? Ário defendia que Jesus não era Deus, mas era um homem elevado. Atanásio de Alexandria defendia a divindade de Jesus. Então, para não dividir o cristianismo, o imperador Constantino organizou uma reunião, um concílio, chamou os bispos, os líderes religiosos, para tomarem uma decisão quanto a essa questão. E prova é que na ata, nos temas que estavam em voga nessa reunião, não tinha nada a ver com a formação do cânon sagrado. Estavam a discutir a natureza de Jesus Cristo. Então, Constantino não determinou quais são os livros que entram, que não entram, porque primeiro, ele não tinha autoridade para isso. Segundo, porque bem antes desse concílio já havia a tradição cristã de quais os livros eram sagrados e quais não eram. Muito antes da divulgação oficial do cânon do Novo Testamento, por volta do IV século, os livros inspirados já eram identificados pelas comunidades cristãs. Foi necessário a Igreja, com a providência de Deus, reconhecer quais os livros eram sagrados e quais não eram, principalmente por três motivos. Primeiro, havia um homem chamado Marcião de Sinope, por volta do II século, que dizia que recebeu uma revelação de que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento eram deuses diferentes. O Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, era um Deus mau que mandava matar, mandava fazer guerra, dava leis, quem não cumprisse as leis castigava. E o Deus do Novo Testamento é o Deus bom, verdadeiro, puro, aquele Deus que é amor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como essa heresia estava a ser propagada por esse homem chamado Marcião, e essa heresia ficou conhecida como marcianismo, então esse foi o primeiro motivo que fez com que a igreja reconhecesse quais os livros eram sagrados e quais não eram. Porque este homem Marcião fez, entre aspas, o seu cânon. Ele dizia que esse livro são inspirados por Deus, esses não são inspirados por Deus, porque esse Deus que manda matar não é o Deus verdadeiro. Então, isso fez com que a igreja se posicionasse e apresentasse para as comunidades de fé quais eram os livros inspirados, quais não eram, para não caírem no engano de Marcião. Então, não se assuste quando vires ideias do tipo a Bíblia tem de ser atualizada ou algo parecido. Essas heresias não são novas. Tem cara de ideias novas, mas é apenas o marcianismo moderno, com uma nova roupagem, mas essas heresias são muito antigas. E tu pode estar a te perguntar agora, Braulio, mas será que a Bíblia não foi mesmo adulterada? Nesse processo longo de formação do cânon do Novo e do Antigo Testamento, será que não mexeram nos textos para beneficiar uns e prejudicar outros? Se tu tens essa dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo. Quero a Bíblia. Prometo que, se tiver um número considerável de comentários, vou fazer um vídeo a mostrar se a Bíblia foi ou não adulterada ao longo do tempo. Comenta aqui embaixo. O segundo motivo que fez com que a igreja reconhecesse os livros sagrados e apresentasse-os às comunidades de fé é que, após Marcião, apareceu um outro herege chamado Montano. Montano acreditava que tinha recebido o dom de revelação de Deus
e que tudo o que ele falava tinha o mesmo grau de inspiração dos apóstolos, ou seja, ela acreditava que o que ele falava devia ser considerado inspirado por Deus no mesmo nível dos apóstolos, logo devia fazer parte das Sagradas Escrituras. Então a igreja se posicionou dizendo quais são os livros inspirados e quais não eram, exatamente para que Montano não introduzisse as suas ideias na Bíblia. O terceiro motivo é que foram surgindo vários outros livros supostamente inspirados e fez com que a igreja tivesse que se posicionar. Então, Marcião, Montano e os diversos livros que foram surgindo ao longo do tempo fizeram com que a igreja se posicionasse, reconhecesse os livros sagrados e rejeitasse tudo o resto. A unanimidade no reconhecimento da inspiração divina da Bíblia está em 66 livros, 39 no Antigo Testamento, que foram escritos em hebraico e alguns trechos em aramaico, e 27 livros no Novo Testamento, que foram escritos em grego. O que é que isso quer dizer? Cristãos, protestantes ou católicos reconhecem esses 66 livros. Há uns outros livros que os católicos também reconhecem, mas não têm unanimidade. A unanimidade está apenas nesses 66 livros. A Bíblia é a mensagem mais importante que podíamos receber em toda a nossa vida. A Bíblia nos mostra como nós estávamos perdidos, mas o Deus de amor, aquele que nos formou, morreu por nós, ressuscitou e nos deu vida. Ele nos salvou e voltará para nos buscar e nos levará para o seu reino eterno, o seu reino de glória. Então, não despreze a mensagem desse livro sagrado. A Bíblia é a mensagem de Deus escrita com linguagem humana e essa mensagem é para te salvar. E chegamos ao fim. Agora já sabes como é que a Bíblia foi formada, tanto o Antigo e o Novo Testamento, e como é que a Bíblia chegou até nós. Agora vou-te pedir o habitual. Deixa o like no nosso vídeo, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes para nós. Também comenta aqui embaixo com as tuas dúvidas. Quem sabe a tua pergunta pode ser o tema do próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use para abençoar alguém. Leia sempre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a mensagem de Deus para a tua vida. E nos vemos no próximo vídeo.